Carlos, um ex-policial, estava vendendo Tempestade, seu cavalo fiel, devido às dificuldades financeiras. Tempestade não era um cavalo comum. Ele havia servido na polícia, demonstrando habilidades extraordinárias de vigilância e proteção. Ricardo, um fazendeiro dedicado, adquiriu o cavalo levando-o para sua propriedade. Desde o primeiro dia na fazenda, Tempestade demonstrou um comportamento estranho. Ele estava constantemente em alerta, escaneando o ambiente ao menor ruído. Ricardo e sua família começaram a notar que o cavalo parecia estar esperando por algo. A região começou a ser alvo de uma quadrilha organizada, com várias fazendas sendo roubadas. Ricardo, preocupado, começou a fazer rondas noturnas, sempre acompanhado por Tempestade, que demonstrava uma habilidade impressionante em detectar movimentos suspeitos. Foi durante uma dessas noites de vigilância que o inesperado aconteceu. Por volta das 3 da manhã, Tempestade começou a demonstrar sinais claros de agitação. Seus movimentos eram precisos e direcionados, como se estivesse rastreando algo ou alguém. Ricardo, seguindo os instintos do cavalo, percebeu sombras se movendo próximas ao galpão das ferramentas. Eram 3 figuras movendo-se silenciosamente na escuridão. Antes que Ricardo pudesse reagir, Tempestade tomou a iniciativa, com um relincho poderoso que cortou o silêncio da noite. O cavalo avançou na direção dos invasores. O som assustou os criminosos, que tentaram fugir em disparada. Tempestade, com uma velocidade e precisão impressionantes, bloqueou a rota de fuga dos ladrões, derrubando um deles com um golpe certeiro. A família de Ricardo, acordada pelo barulho, ligou imediatamente para a polícia. Em questão de minutos, as luzes das casas ao redor se acenderam e o som de motores indicava que a ajuda estava a caminho. A polícia chegou a tempo de prender os criminosos, que estavam completamente desorientados pela ação inesperada do cavalo. O incidente daquela noite marcou uma virada na história da fazenda e da comunidade. Tempestade não era mais apenas um cavalo, era um herói, um protetor que havia escolhido defender sua nova família e toda a região. A ação heróica de Tempestade foi amplamente reconhecida. A comunidade se uniu para reforçar a segurança das propriedades, e o cavalo se tornou um símbolo de coragem e proteção. Ricardo e sua família, agora mais unidos do que nunca, sabiam que Tempestade não era apenas um animal de trabalho, mas um verdadeiro guardião. A partir daquele dia, a presença de Tempestade trouxe uma nova sensação de segurança para a fazenda. Ricardo, Fernanda, Juliana e Pedro passaram a confiar plenamente no cavalo, que parecia entender a responsabilidade que carregava. Tempestade continuava a patrulhar a propriedade, sempre alerta a qualquer sinal de perigo. A comunidade ao redor também começou a se organizar melhor, criando grupos de vigilância noturna e sistemas de comunicação entre as fazendas. Com o tempo, Tempestade se tornou uma figura lendária na região. Sua história foi contada e recontada, inspirando outros fazendeiros a investir mais na segurança de suas propriedades e a valorizar a importância dos animais treinados. Carlos, o antigo dono de Tempestade, visitava a fazenda com frequência, orgulhoso do papel que seu antigo companheiro estava desempenhando. Certa noite, enquanto Ricardo fazia sua ronda noturna, acompanhado por Tempestade, ele percebeu algo estranho. Havia marcas de pneus frescas no chão, indicando que um veículo desconhecido havia passado por ali recentemente. Tempestade ficou imediatamente em alerta, suas orelhas se movendo em todas as direções. Ricardo seguiu o cavalo, que parecia saber exatamente para onde ir. Eles chegaram a uma área afastada da propriedade, onde encontraram um grupo de homens tentando invadir o galpão. Ricardo rapidamente chamou a polícia, enquanto Tempestade avançava para confrontar os invasores. O cavalo, com sua inteligência e treinamento, conseguiu deter os criminosos até que a ajuda chegasse. Mais uma vez,
Tempestade havia salvado a fazenda. A notícia da ação heróica de Tempestade se espalhou rapidamente e a fazenda de Ricardo se tornou um símbolo de resistência e coragem. A comunidade, agora mais unida do que nunca, continuava a trabalhar em conjunto para garantir a segurança de todos. Tempestade, por sua vez, continuava a patrulhar a propriedade, sempre pronto para proteger sua família e sua casa. Ricardo, ao lado de sua esposa e filhos, sabia que tinha um tesouro inestimável na forma de Tempestade. O cavalo não era apenas um guardião, mas um membro querido da família. A história de Tempestade, o cavalo ex-policial que se tornou um herói, continuava a inspirar todos ao seu redor, mostrando que, com coragem e determinação, é possível enfrentar qualquer desafio. E assim, a vida na fazenda seguiu seu curso, com Tempestade sempre vigilante, sempre pronto para proteger aqueles que amava. A história de Tempestade se tornou uma lenda, um exemplo de como a união e a coragem podem superar qualquer adversidade. O cavalo, com sua inteligência e bravura, havia mostrado a todos o verdadeiro significado de ser um guardião. Com o passar do tempo, a fama de Tempestade se espalhou além das fronteiras de Campos do Jordão. Jornalistas e curiosos vinham de todas as partes para conhecer o cavalo-herói e ouvir a história de sua bravura. Ricardo e sua família acolhiam todos com hospitalidade, orgulhosos de compartilhar a história de Tempestade. A fazenda de Ricardo se transformou em um ponto de encontro para a comunidade. As famílias vizinhas se reuniam regularmente para discutir segurança, trocar experiências e fortalecer os laços de amizade. Tempestade sempre estava presente, observando tudo com seus olhos atentos e inteligentes. Um dia, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Era um representante da polícia que havia ouvido falar das ações heróicas de Tempestade e queria propor algo especial. "Gostaríamos de treinar mais cavalos como Tempestade", disse o representante. "Ele é um exemplo de como os animais podem ser valiosos na proteção de propriedades e na manutenção da ordem." Ricardo ficou honrado com a proposta e aceitou de bom grado. Assim, a fazenda de Ricardo se tornou um centro de treinamento para cavalos de vigilância. Tempestade, com sua experiência e inteligência, ajudava a treinar os novos recrutas, mostrando-lhes os segredos de sua vigilância e bravura. Os anos passaram e a fazenda de Ricardo continuou a prosperar. Tempestade, agora mais velho, ainda mantinha seu espírito vigilante, sempre pronto para proteger sua família. Ricardo, Fernanda, Juliana e Pedro sabiam que deviam muito ao cavalo que havia se tornado um verdadeiro herói. Tempestade viveu uma vida longa e cheia de realizações. Quando finalmente chegou o dia de sua partida, toda a comunidade se reuniu para prestar homenagem ao cavalo que havia mudado suas vidas. Uma estátua de Tempestade foi erguida na entrada da fazenda para que todos se lembrassem de seu legado, de coragem e proteção. A história de Tempestade continuou a ser contada por gerações, inspirando todos que a ouviam. O cavalo-herói havia mostrado que, com coragem, inteligência e determinação, é possível enfrentar qualquer desafio e proteger aqueles que amamos. E assim, o espírito de Tempestade continuou a viver, um símbolo eterno de bravura e lealdade. Fazenda de Ricardo, agora um próspero centro de treinamento e uma comunidade unida, continuava a prosperar. A história de Tempestade, o cavalo ex-policial que se tornou um herói, era um lembrete constante de que a verdadeira força não está apenas nas cercas que construímos para nos proteger, mas nos laços que criamos para nos unir. E assim, a lenda de Tempestade viveu, um exemplo eterno de coragem, lealdade e amor.
A fazenda de Ricardo se tornou um símbolo de esperança e resistência, mostrando que, com união e determinação, é possível superar qualquer adversidade. Tempestade, o cavalo-herói, havia deixado um legado que jamais seria esquecido. Cavalo era uma força bruta da natureza, tão indomável quanto a tempestade que se aproximava. Com um gesto discreto, João acionou o sinal combinado. As luzes da varanda piscavam em um padrão específico, alertando os vizinhos para assumirem suas posições. A escuridão da noite era sua aliada, assim como os trovões que ribombavam cada vez mais próximos. Os invasores, confiantes em seu plano, não perceberam que cada passo os levava mais fundo em uma armadilha meticulosamente preparada. As câmeras que haviam instalado para vigiar as fazendas agora registravam apenas sua própria ruína. Do alto de seu posto de observação, Clara prendeu a respiração quando o primeiro relâmpago rasgou o céu, revelando por um instante as figuras furtivas dos intrusos. Foi nesse momento que Tempestade relinchou, um som forte e imponente, ecoando pela propriedade como um chamado para o combate. "Peguem suas posições", a voz de seu José ressoou pelo rádio. Não há para onde correr. As primeiras gotas de chuva tocaram o solo, suaves no início, depois transformando-se em uma cortina densa, lavando toda a tensão acumulada nos últimos dias. Montado em Tempestade, João sentia cada movimento do animal, cada irregularidade do terreno, cada presença oculta na escuridão. Monte Verde já não era um conjunto de fazendas isoladas. Tornara-se uma única entidade pulsando em sintonia, unida por um propósito maior. O medo de antes fora substituído por uma determinação feroz de proteger suas terras e suas famílias. A tempestade que rugia sobre suas cabeças não era apenas um fenômeno climático, mas o prenúncio de uma mudança definitiva. Os relâmpagos se intensificavam, iluminando intermitentemente a cena que se desenrolava na fazenda Monte Sereno. O solo encharcado se tornava traiçoeiro, mas Tempestade se movia com a destreza de um animal treinado para aquele tipo de situação. Cada passo era calculado, cada decisão intuitiva. 3 deles estão perto do celeiro velho. A voz de Clara chegou pelo rádio, quase abafada pelo trovão. Outros 2 estão indo para o Pasto Sul. Na casa principal, Ana coordenava as comunicações com uma calma surpreendente. Cada fazenda reportava sua posição com precisão cirúrgica. O plano, cuidadosamente elaborado, começava a se desenrolar como uma peça de xadrez perfeitamente executada. Eles perceberam que é uma emboscada, informou seu José. A tensão evidente na voz. Estão tentando se reagrupar na divisa com a mata. Foi nesse momento que Tempestade demonstrou por que era um animal fora do comum. Sem um único comando verbal, ele começou a se mover de maneira estratégica, guiando João pela escuridão com uma precisão impressionante. "O que está acontecendo?" perguntou Mateus, observando a cena através do binóculo. "Pai e Tempestade estão dançando", murmurou Carlos, reconhecendo imediatamente o padrão dos movimentos. Era uma tática de cerco, algo que ele mesmo ajudara a desenvolver nos tempos de força policial. "Deixem que continuem", ordenou pelo rádio. Tempestade sabe exatamente o que está fazendo. Os invasores, agora conscientes de que haviam subestimado a comunidade de Monte Verde, se viam cada vez mais encurralados. Cada tentativa de fuga apenas os empurrava mais fundo na armadilha. Clara, de seu ponto de vigia, percebeu algo extraordinário. O aparente caos dos movimentos de João e seu cavalo estava, na verdade, direcionando os invasores para um único local, exatamente onde queriam que estivessem. "É como um balé", sussurrou ela, maravilhada com a precisão da estratégia. Ana
ainda coordenando as comunicações, começou a receber confirmações de que o cerco estava fechado. Cada fazenda cumprira seu papel, cada posição estava exatamente onde deveria estar. A chuva continuava a cair, mas agora parecia estar do lado deles. O som dos trovões abafava as movimentações, e os clarões dos relâmpagos, em vez de denunciá-los, desorientavam ainda mais os invasores. Tempestade, seguindo um instinto refinado por anos de treinamento, conduzia João por entre os campos encharcados. Cavaleiro e animal eram um só, antecipando cada movimento do inimigo. "Estão encurralados", anunciou Carlos, sua voz carregada de alívio e triunfo. "Não tem para onde ir." O plano, baseado no conhecimento do terreno e na união da comunidade, funcionava com precisão absoluta. Os invasores, que acreditavam estar atacando fazendas isoladas e vulneráveis, agora se viam cercados por uma resistência coesa e determinada. João sentiu a adrenalina pulsar enquanto as gotas de chuva desciam pelo seu rosto como um batismo de vitória. Abaixo dele, Tempestade mantinha-se alerta, seus músculos tensos, pronto para qualquer ação necessária. Aquela noite de tempestade em Monte Verde não era apenas uma batalha vencida, era o símbolo de uma virada definitiva. A Fazenda Monte Sereno e toda a comunidade haviam se erguido contra aqueles que ameaçavam seu modo de vida. E no centro de tudo, um homem que não podia ver e seu cavalo extraordinário haviam provado que a verdadeira força não está apenas na visão, mas na confiança, na união e na coragem de enfrentar o desconhecido. A tempestade rugia sobre Monte Verde, transformando a noite em um espetáculo de luz e som. Mas dentro daquela tempestade, um grupo de pessoas havia encontrado sua força e sua vitória. Perfeitamente executada. Eles perceberam que é uma emboscada, informou seu José. A tensão evidente na voz. Estão tentando se reagrupar na divisa com a mata. Foi nesse momento que Tempestade demonstrou por que era um animal fora do comum. Sem um único comando verbal, ele começou a se mover de maneira estratégica, guiando João pela escuridão com uma precisão impressionante. "O que está acontecendo?" perguntou Mateus, observando a cena através do binóculo. "Pai e Tempestade estão dançando", murmurou Carlos, reconhecendo imediatamente o padrão dos movimentos. Era uma tática de cerco, algo que ele mesmo ajudara a desenvolver nos tempos de força policial. "Deixem que continuem", ordenou pelo rádio. Tempestade sabe exatamente o que está fazendo. Os invasores, agora conscientes de que haviam subestimado a comunidade de Monte Verde, se viam cada vez mais encurralados. Cada tentativa de fuga apenas os empurrava mais fundo na armadilha. Clara, de seu ponto de vigia, percebeu algo extraordinário. O aparente caos dos movimentos de João e seu cavalo estava, na verdade, direcionando os invasores para um único local, exatamente onde queriam que estivessem. "É como um balé", sussurrou ela, maravilhada com a precisão da estratégia. Ana, ainda coordenando as comunicações, começou a receber confirmações de que o cerco estava fechado. Cada fazenda cumprira seu papel, cada posição estava exatamente onde deveria estar. A chuva continuava a cair, mas agora parecia estar do lado deles. O som dos trovões abafava as movimentações, e os clarões dos relâmpagos, em vez de denunciá-los, desorientavam ainda mais os invasores. Tempestade, seguindo um instinto refinado por anos de treinamento, conduzia João por entre os campos encharcados. Cavaleiro e animal eram um só, antecipando cada movimento do inimigo. "Estão encurralados", anunciou Carlos, sua voz carregada de alívio e triunfo. "Não tem para onde ir." O plano, baseado no conhecimento do terreno e na união da comunidade, funcionava com precisão absoluta. Os invasores, que acreditavam estar atacando fazendas isoladas e vulneráveis, agora se viam cercados por uma resistência coesa e determinada.
João sentiu a adrenalina pulsar enquanto as gotas de chuva desciam pelo seu rosto como um batismo de vitória. Abaixo dele, Tempestade mantinha-se alerta, seus músculos tensos, pronto para qualquer ação necessária. Aquela noite de tempestade em Monte Verde não era apenas uma batalha vencida, era o símbolo de uma virada definitiva. A Fazenda Monte, Sereno e toda a comunidade haviam se erguido contra aqueles que ameaçavam seu modo de vida. E no centro de tudo, um homem que não podia ver e seu cavalo extraordinário haviam provado que a verdadeira força não está apenas na visão